Jacó é um exemplo também. Nossa, Jacó é demais. Jacó é demais. Não, por exemplo, as pessoas confundem, né, que Deus nunca mudou o nome de Saulo. Eu já que é o ouvi falar mesmo nome, isso, é o mesmo nome, que... Saulo e Paulo. Só que o nome Saulo significa grande e o nome Paulo significa pequeno. Paulo está descendo para Damasco. Olha isso. Está descendo para Damasco com cartas de ameaças. As cartas de ameaça na mão dele para perseguir os cristãos. Só que tinha carta na mão dele, mas ele não sabia que dentro dele havia cartas, epístolas. Só que as cartas que estavam do lado de fora, quem escreveu foi os homens. Mas as cartas que estavam do lado de dentro... O texto diz que o resplendor de luz o cercou e ele caiu e ficou cego. Pera aí, André. Ele caiu e ficou cego? Quando a pessoa cai, ela quebra o braço, quebra alguma coisa. Ele não quebrou nada, só ficou cego. Deus usou a luz para cegar ele. A luz que cega. Como assim? Todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, é porque Ele não quer que você olhe para fora. Uau. Olha para dentro. Peguei. E ele caiu e a Bíblia diz que ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas peraí, ele está caído, mas está ouvindo. Então nunca aponte o dedo para quem está no chão. De repente ele pode estar ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Ele caiu, mas não morreu. Ele caiu, mas não está morto. Porque morto não ouve. Ele está ouvindo. E se estiver morto e ouvir, João 5,25, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Adão estava vivo, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do Cordeiro E viveu. Meu Deus! Cara, isso é forte. Isso é forte. É sobre ouvir, independente se está em cima de um cavalo ou se está no chão. Sabe, Porque André? ouvir a voz vai fazer você levantar. André, isso aí que você falou agora é ouvir a voz. Ouvir a voz vai fazer você levantar. Quem tem ouvidos? Ouça. Por que lá no Éden Satanás acessou o jardim e ele procurou a serpente? Sim. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz do campo. Por que o diabo escolheu a serpente? Se o diabo escolhe a quem usar, imagina Deus, hein? Olhou a serpente, beleza. Foi lá, a serpente foi falar com a Eva. Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Quando eles pararam de ouvir a voz do governo, eles começaram a dar ouvido à voz do intruso. Aí em um dos evangelhos, Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que caiu um homem endemoniado. Sabe o que Jesus fez? Não permitiu que ele falasse. Por que Jesus não deixou o demônio falar? Porque lá no Éden, quando o diabo falou, você viu o que aconteceu, né? Nem todo mundo está pronto. Uma palavra do diabo pode destruir tudo. Porque se você não tem discernimento para ouvir, por isso que quando estava lá no deserto, Satanás ia falar com Jesus: Jesus, espera aí. E ele falou o que com Jesus? Transforma essas pedras em pães e come. Mas peraí, transformar as pedras em pães? Primeiro, Jesus já é o pão. E segundo, ele também já é a rocha. Ou seja, você está querendo fazer eu ser coisa que eu já sou? O diabo não sabia disso? Oh my God. Ele estava querendo testar para ver quem ele era. Transforma essas pedras em pães. Jesus falou: por que você está querendo fazer com que eu coma? Porque o sonho quem deu foi quem? O Pai, foi Deus. Acabou, irmão. Não foi você que deu o sonho pro pai, foi o pai que deu o sonho pra você, irmão. Então acabou. Quer uma prova? Eles tiraram a túnica de José, mas não tirou o sonho dele. A mulher arrancou a capa de José, mas não arrancou o sonho dele. Colocou o José dentro da cisterna, mas não tirou o sonho dele. Meu Deus. José foi preso como escravo. Vocês não estão aqui. Você tá aí, você entendeu? Não tem como tirar o sonho. Porque é muito fácil enxergar um governador dentro de um José. Quero ver, olhar dentro da cisterna, enxergar um escravo lá dentro e falar: tô vendo um governo dentro daquele cara ali. É fácil enxergar um líder dentro de Moisés, irmão. Quero ver, olhar dentro de um cestinho e falar: ó, tem um Moisés ali dentro. Entende? É fácil olhar e falar: eu tô vendo fulano chegar. Quero ver apoiar quando ele é pequeno. Porque toda grande árvore um dia foi uma pequena semente. Não existe crescimento sem conhecimento. O conhecimento é a vitamina do crescimento. Dá para ir mais fundo ainda. Jesus nasceu, foi colocado na manjedoura, não foi? Certo. Só que então, quando ele nasceu, foi colocado na manjedoura. Mas quando ele cresceu, não cresceu na manjedoura. Porque a manjedoura serve para você nascer, mas ela não serve para você crescer. Porque ela tem limite. Meu Deus. Que susto. Uau.
Uau! Oi. A manjedoura tem limites. A manjedoura serviu pra você nascer, mas não serviu pra Jesus crescer. Ela tem limite. Então ele foi pra manjedoura, da manjedoura ele foi pra cruz e da cruz ele foi pro trono. Ambientes que cabiam com o momento dele. E processual. A manjedoura, processo. A cruz, propósito. O trono, promessa. Ninguém começa na promessa, começa no processo. Quem despreza um processo não pode viver uma vida de propósito. O processo é um meio que Deus utiliza para te amadurecer. O processo é onde você entra menino e sai homem. O processo é onde você aprende a chorar. É onde Deus te amassa, esmaga, te quebra. Entende? Por quê? É melhor estar quebrado num processo do que inteiro fora dele. Entende? O processo é uma das matérias de Deus, cara. Você não entende quando entra no processo, você só entende quando sai. E por que é tão duro lidar com o processo? É porque Deus fala do propósito, mas não fala do processo. Falou para José sobre o sol, falou para José sobre a lua, falou para José sobre as estrelas, mas não falou para José sobre a cisterna. Não falou para José sobre a mulher do Potifar. Não falou para José sobre perder a capa. Porque se Deus falar para você sobre os processos de amanhã, você vai querer pular fora hoje. Então ele pode não te falar dos processos, mas ele sempre vai te falar das promessas. Meu Deus. Entende? Então o processo é o meio que Deus utiliza para você suportar o peso do propósito. Por exemplo, quando o professor está na sala de aula, ele não fala? Sim. Quando é dia de matéria, ele não explica? Sim. Ele verbaliza. Mas você percebeu que em dia de prova, ele fica em silêncio. você tá aí? Em dia de prova, o professor não fala. Não e tem fala. gente assim, Deus, fala comigo, e Deus tá dizendo lá, tá no processo, tá querendo que eu falo, tá na prova, quer que eu falo. Só que tem um detalhe, ele tá em silêncio, mas não saiu da sala. Para que eu quero descer, produção. Uau! Ele está em silêncio, mas não saiu da sala. O silêncio de Deus, ele tem muito a dizer, né? Jacó é um exemplo também. Nossa, Jacó é demais. Jacó é demais. Não, por exemplo, as pessoas confundem, né, que Deus nunca mudou o nome de Saulo. Eu já Que é o ouvi falar mesmo nome, isso. é o mesmo nome, que- Saulo e Paulo. Só que o nome Saulo significa grande e o nome Paulo significa pequeno. Paulo está descendo para Damasco. Olha isso. Está descendo para Damasco com cartas de ameaças. As cartas de ameaça na mão dele para perseguir os cristãos. Só que tinha carta na mão dele, mas ele não sabia que dentro dele havia cartas, epístolas. Só que as cartas que estavam do lado de fora, quem escreveu foram os homens. Mas as cartas que estavam do lado de dentro... O texto diz que o resplendor de luz o cercou e ele caiu e ficou cego. Pera aí, André. Ele caiu e ficou cego? Quando a pessoa cai, ela quebra o braço, quebra alguma coisa. Ele não quebrou nada, só ficou cego. Deus usou a luz para cegar ele. A luz que cega. Como assim? Todas as vezes que Deus usa a luz para te cegar, é porque Ele não quer que você olhe para fora. Olha para dentro. Peguei. E ele caiu e a Bíblia diz que ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas peraí, ele está caído, mas está ouvindo. Então nunca aponte o dedo para quem está no chão. De repente ele pode estar ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Ele caiu, mas não morreu. Ele caiu, mas não está morto. Porque morto não ouve. Ele está ouvindo. E se estiver morto e ouvir, João 5,25, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Adão estava vivo, a Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, ouviu a voz do Cordeiro. Meu Deus! Cara, isso é forte. Isso é forte. É sobre ouvir, independente se está em cima de um cavalo ou se está no chão. Sabe, Porque André? ouvir a voz vai fazer você levantar. André, isso aí que você falou agora é ouvir a voz. Ouvir a voz é fazer você levantar. Quem tem ouvidos? Ouça. Por que lá no Éden, Satanás acessou o jardim e ele procurou a serpente? Sim. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais sagaz do campo. Por que o diabo escolheu a serpente? Se o diabo escolhe a quem usar, imagina Deus, hein? Olhou a serpente, beleza. Foi lá, a serpente foi falar com a Eva. Mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa saber a voz que você deve ignorar. Quando eles pararam de ouvir a voz do governo, eles começaram a dar ouvido à voz do intruso. Aí em um dos evangelhos, Marcos capítulo 1, a Bíblia diz que caiu um homem endemoniado. Sabe o que Jesus fez? Não permitiu que ele falasse.
Por que Jesus não deixou o demônio falar? Porque lá no Éden, quando o diabo falou, você viu o que aconteceu, né? Nem todo mundo está pronto. Uma palavra do diabo pode destruir tudo. Porque se você não tem discernimento para ouvir, por isso que quando estava lá no deserto, Satanás ia falar com Jesus. Jesus, espera aí. E ele falou o que com Jesus? Transforma essas pedras em pães e come. Mas peraí, transformar as pedras em pães? Primeiro, Jesus já é o pão. E segundo, ele também já é a rocha. Ou seja, você está querendo fazer eu ser coisa que eu já sou? O diabo não sabia disso? Oh my God. Ele estava querendo testar para ver quem ele era. Transforma essas pedras em pães. Jesus falou: por que você está querendo fazer com que eu coma?